Muitas pessoas olham para algo que acontece e pensam, ele é uma doença. Por exemplo, em Mateus, o pai fala para o Senhor Jesus, fala assim, olha, eu trouxe-te o meu filho, porque ele é lunático e sofre muito. Lunático é aquele que vive no mundo da lua, né? É um louco, um maluco, alguém que não pensa corretamente, uma pessoa meio doida. Então, para muitas pessoas, o que este moço tinha era um problema mental, era uma doença, mas na verdade era um demônio. O pai reconhecia que era um demônio que entrava no corpo e dominava este menino. Ele perdia os sentidos normais, ele evidentemente não reconhecia pessoas, e o demônio queria matá-lo e lançava ele na fogueira, lançava ele lá no fogo, lançava ele no rio. Quantas vezes talvez o seu pai, enquanto ele era menino, o seu pai teve que entrar num rio ou pular num poço para retirar o seu filho de lá, porque a intenção do demônio era matar esta criança, e a gente não sabe o porquê. Por que algumas vezes demônios entram em crianças, demônios entram até em animais, demônios entram em pessoas, enfim, a gente exatamente, eu não sei, muitas vezes os demônios entram em pessoas porque pessoas buscam um lugar espiritual onde o diabo age. Às vezes o pai e a mãe, eles frequentam um lugar onde é uma ação muito grande de demônios, e às vezes os demônios que estão lá e que as crianças são levadas até aquele lugar, às vezes esta criança pode até vir a ficar endemoniada, sim, porque a Bíblia diz que este moço era endemoniado desde a sua infância. A gente não sabe exatamente, aqui não há uma descrição se este homem era judeu ou não, mas eu falei para vocês que Jesus estava em uma região extremamente idólatra. Eu coloquei até aqui foto aqui dos templos que haviam lá. Eu já estive nesta região aqui em Cesareia de Filipe, e você pode tirar fotografia da montanha, e você pode tirar fotografia do lado de nichos, buracos nas rochas, onde eles colocavam seus deuses e adoravam ali naquele lugar. Na época de Jesus, este era um lugar extremamente idólatra, extremamente satânico. Então a gente não sabe se esse homem havia talvez servido a outros deuses e por causa disto o seu filho ficara endemoniado. Porque, queridos, muitas vezes o diabo, ainda hoje ele age desta maneira. Muitas vezes ele dá coisas para as pessoas, às vezes ele dá sucesso para as pessoas, às vezes ele dá dinheiro para as pessoas, às vezes ele dá coisas para as pessoas, mas não pense que o diabo dá e não vai cobrar depois, não vai tirar nada das pessoas depois. Então, às vezes as pessoas recebem alguma coisa que é satânica, mas mais para frente o diabo vai trazer a conta para eles pagarem. E de alguma maneira este homem sofrera muito, e estava sofrendo muito, e trouxera o seu filho por ouvir que Jesus estava ali naquela região, e quando chegou lá Jesus não estava. Ele encontra os 9 dos apóstolos, 9 discípulos de Jesus que estavam ali, e ele então se aproxima deles e pede para que eles expulsem o demônio daquele menino. Com certeza as notícias haviam se espalhado que Jesus curava, Jesus expulsara demônios de tantas pessoas, então sabiam que Jesus fazia isso daí, e o homem no desespero trouxe o seu filho para Jesus expulsar o demônio dele, mas Jesus não estava ali, Jesus estava na montanha, Jesus havia subido com os 3 lá, com Pedro, Tiago e João, estava orando. Esse homem deve ter ido lá à noite, e passou a noite, a madrugada, e agora de manhã já é de manhã, quando Jesus desce da montanha, e quando chega lá embaixo aquela confusão toda, porque aquela multidão, imagina um moleque se rolando, o moço rolando, se espumando, se estrebuchando no chão, se batendo, uma multidão de pessoas cercou aquele lugar, e os discípulos, ele falou para os discípulos, pediu para os discípulos de Jesus expulsarem aquele demônio, e os discípulos de Jesus tentaram expulsar o demônio, sai, e não saiu nada. Não aconteceu nada. E aí os escribas começaram a discutir com eles. Na verdade, os escribas começaram a zombar deles.
começaram uma discussão, porque vocês não podem expulsar demônios? Vocês não falam que são de Deus? Vocês não falam que podem fazer? Vocês não falam que vocês têm poder? E não puderam expulsá-lo. E quando Jesus chega ali, o homem conta o relato para Jesus e fala: e eu roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam, eles não conseguiram expulsar o demônio. Então Jesus vira para os seus discípulos e dá uma reprimenda neles e fala: a gente fala assim, a gente usa muito na oração, Senhor, e Jesus fala: geração incrédula, e no outro evangelho, geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou sofrer por causa de vocês? Até quando vocês vão me ver fisicamente? Vocês são incrédulos. Aqui, na verdade, Jesus, ele dá a razão porque eles não conseguiram expulsar o demônio deste menino aí. Na verdade, quando nós estudamos o Evangelho de Marcos, eu acho que no capítulo 3 ou 6, no capítulo 6, no versículo 7 em diante, quando Jesus mandou os 12 de 2 em 2, indo de cidade em cidade e ordenando que eles curassem os enfermos e expulsassem os demônios, a Bíblia diz que eles voltaram e eles expeliram muitos demônios e curaram muitos enfermos. Em Marcos 6,13, eles já haviam curado doentes, eles já haviam expulsado demônios, mas agora eles estavam num momento diferente. Jesus não estava ali presente com eles, Jesus não havia dado uma ordem: vocês vão lá, expulsem demônios. E eles ficaram com talvez não medo, mas eles não creram que eles poderiam fazer aquilo. Jesus não estava ali, Jesus estava na montanha, e eles tentaram e falaram, às vezes a gente tem experiências no passado que não servem para agora, e às vezes nós tivemos uma fé no passado que hoje nós não temos mais. Às vezes nós tivemos algo de Deus há um ano atrás que hoje, de uma certa forma, até se apagou dentro da gente. Às vezes você, talvez, olhando para a sua vida, você até pensa o seguinte: bom, eu já criei mais, a minha fé já foi maior, eu já confiei mais em Deus na minha vida, mas hoje eu não sinto, eu não percebo que eu tenho uma confiança, uma fé em Deus como eu tive no passado, quando eu era mais inocente das coisas. Muitas vezes as pessoas, ao invés de crescerem, elas decrescem na sua vida. Quando, na verdade, nós precisamos, a nossa fé tem que ser progressiva. É sobre esse assunto que Jesus fala e quer ensinar os seus discípulos nesse texto aqui. Quando a Bíblia diz que quando Jesus fala, geração incrédula, e falou para o pai do menino: traz ele aqui. E a Bíblia diz que quando o pai trouxe o rapaz, estava caído no chão, no meio da multidão. Algumas pessoas vão lá e pegam o homem, agarram lá, 4, 5, 6 pessoas agarram, porque uma pessoa endemoniada fica extremamente forte, agarram pelo braço, pelas pernas e trazem. A Bíblia diz que quando eles trouxeram, e o demônio viu a Jesus, quando ele viu a Jesus, imediatamente o agitou com violência, e caindo por terra, revolvia-se, rolava, espumando pela boca. Quando ele viu a Jesus, o demônio, ele caiu por terra novamente, soltou-se das pessoas que estavam trazendo ele, ficou rolando, espumando, se arrastando pelo chão. Jesus deixa o rapaz ali e agora fala com o pai do menino e pergunta para o pai do menino há quanto tempo isso acontece com ele. E o pai do menino fala: desde a infância, Senhor. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Muitas vezes tem lançado ele no fogo, na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão. Olha só, não fala só do meu filho. Em outro texto fala, tem compaixão dele. Aqui fala, tem compaixão de nós, porque evidentemente o pai também estava num sofrimento terrível com seu filho, desde criança. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. Na verdade, Jesus, ele fala com o pai justamente por causa da compaixão dele.
Jesus, ele queria ouvir o Pai. Jesus queria ouvir o que o Pai tinha a falar. Evidentemente que Jesus já sabia quanto tempo que aquele homem estava sofrendo, quanto tempo aquele moço ficava endemoniado. Jesus deveria saber, mas de qualquer maneira ele pergunta, porque ele quer ouvir, ele quer que o homem fale dos seus problemas, ele quer que o homem conte o que acontecera com a vida dele. Jesus quer manter uma conversa com aquele homem, e o homem fala isso. Se o Senhor pode, por favor, nos ajude, nos socorra. E Jesus, ele fala, se podes. Na verdade, não é uma pergunta, não é uma interrogação, mas sim uma exclamação. É algo assim, como se Jesus fosse pego de surpresa. Como assim? Ele é o Criador do universo, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o dono de tudo. Basta uma palavra sua para as coisas acontecerem. De repente, alguém fala para ele, se o Senhor pode. Jesus fica, como assim se podes? Como se Jesus estivesse dizendo para ele, você está brincando comigo? Se podes, eu que criei todas as coisas, é claro que eu posso. Jesus fala, se podes, tudo, aqui está o ensino que Jesus quer dar para eles, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se podes, não só eu posso, mas na verdade todos podem. Tudo é possível. Jesus não falou aqui, olha, algumas coisas são possíveis, algumas coisas não. Vocês devem sempre orar, ó Senhor, se for a tua vontade. Não, tudo é possível àquele que crê. Se você crê, é possível para você. Se você crê, é possível para você. O que Jesus está ensinando era que os seus discípulos precisavam aprender a viver, não pelo que eles viam, mas aprender a viver pelo que eles criam, queridos. Porque todas as coisas são possíveis para a pessoa que crê em Deus. Tudo é possível na sua vida. Nós estamos começando aí um ano novo, e Deus quer que você viva neste ano novo uma vida de fé, que você não viva pelas circunstâncias, que você não viva pelas aparências, que você não viva pelas palavras do homem, mas que você viva pelas palavras de Deus, e você viva pela fé, meu amado. Há tantas coisas na nossa vida que nós não vemos e cremos. Eu, com relação a Deus, eu creio no céu. Eu nunca fui para o céu. Nunca fui arrebatado. Mas eu creio no céu. Eu creio que se eu morrer no mesmo segundo, eu vou ser levado para o céu por presença de Deus, e já vou chegar lá. Lá vai estar já Abraão e Moisés, e aqui, imagina só a emoção de você chegar na porta do céu, e o Senhor receber você, e os anjos, e os irmãos da Bíblia que já estão lá, todos felizes, lá vão vir me abraçar, lá, ô pastor, que saudade de você. Eu falei, eu também, rapaz, quanto tempo que eu não te vejo? Você ficou bem morto. Nós vamos para o céu. Eu nunca vi o céu, mas eu creio no céu. Eu creio que isto é real. Eu nunca vi a Deus, mas eu creio em Deus. Eu sinto a presença dEle, mesmo que eu não sentisse, eu creio que Deus existe. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dEle tem que crer que não só Ele existe, mas que Ele é o galardoador daqueles que o amam e que o servem, meu amado. Então o que o Senhor está querendo ensinar os seus discípulos é, olha, daqui a uns meses vocês não vão ter mais a minha presença com vocês fisicamente, vocês não vão mais comer ao meu lado, vocês não vão mais dormir na tenda onde eu estou, vocês não vão mais andar comigo as longas caminhadas pelas estradas da Galileia, vocês não vão mais estar no barco comigo ou comer peixe comigo, vocês vão precisam aprender a viver não pelo que vocês enxergam com seus olhos naturais, mas você precisa aprender a viver pela fé, porque tudo é possível para aquele que crê, meu amado. Tudo é possível para aquele que crê. Você crê que Deus vai curar você? É possível que você seja curado. Você crê que vai ter um ano maravilhoso? Sim, eu creio que vamos ter um ano maravilhoso. Eu sempre creio nisso daí. Sempre creio. Eu creio que Deus controla todas as coisas. Eu creio que tudo está nas mãos de Deus. Eu creio. Eu creio que a palavra de Deus não vai falhar jamais. Tem pessoas que... Eu ouvi aí umas pessoas falando... a Covid é um sinal do fim dos tempos. Pode ser.
Mas já houve outras pragas. Há 100 anos atrás houveram pragas que também as pessoas poderiam ter falado: o mundo vai acabar agora, o arrebatamento da igreja vai ser agora. Já passaram 100 anos de tantas outras pragas na história da humanidade. Tem gente que eu ouvi, um pastor me mandou uma pergunta ontem, perguntando de um vídeo que ele havia visto, de um pastor falando sobre isso daí, a Covid, matando pessoas, e falando, esse é o cavalo amarelo de Apocalipse, que fala que ele vem trazendo a morte e traz o inferno atrás de si. E eu falei para ele: querido, o cavalo de Apocalipse vai acontecer em Apocalipse, e não agora. Vai acontecer depois que a igreja já foi arrebatada. E a igreja não foi arrebatada, eu estou aqui ainda. Quando você me ver aqui, eu acredito pela fé, você está me vendo, não houve arrebatamento. Quando eu desaparecer e você ficar, se preocupe. Então, olha só, nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé que nós vamos ter um ano maravilhoso. Nós vivemos pela fé de que o Senhor vai estar conosco todos os dias de 2001 e não vai abandonar a nossa vida em um instante sequer, meu amado. Eu vivo pela fé e tudo é possível para aquele que crê, foi o que Jesus falou, para aquele homem, mas na verdade era para os discípulos que Jesus estava querendo ensinar isso daí. Então a Bíblia diz que imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Olha só, olha bem a tua Bíblia, se você tem a Bíblia aí na atualizada, que é a versão que eu uso. Esta palavra lágrimas e a palavra lá no final jejum estão entre colchetes. Só explicar para vocês isso na Bíblia. Quando aparece entre colchetes uma palavra, isso significa o seguinte, que ela não aparece na maior parte dos pergaminhos encontrados antigos. Por exemplo, nós temos, digamos, 10 pergaminhos do século III, por exemplo, sobre o Evangelho de Marcos. Em 9 pergaminhos não aparece essa palavra lágrimas, com lágrimas, e não aparece a palavra jejum, aparece em um só, em 9 não aparece. Então, é muito provável que esta palavra não esteja no texto original, que algum escriba, alguém quando foi copiar à mão ali, escrever o Novo Testamento, fazer cópias, acrescentou, por acreditar que a oração e o jejum são importantes, ele foi lá e colocou, além do jejum, de oração, ele foi lá e colocou o jejum, ou ele colocou ali com lágrimas. Talvez ele tenha ouvido alguém falar, olha, o homem chegou lá e chorando, ele falou, e ele colocou com lágrimas. Isso não quer dizer que não seja verdade, mas não é uma afirmação com certeza que a gente pode falar estava escrito, porque na maioria dos pergaminhos não estão estas palavras. Vocês entendem? Todas as vezes que você for ler a Bíblia e achar lá entre colchetes algumas coisas, é porque aquele texto ou aquela palavra não está na maioria dos pergaminhos encontrados que encontraram nos primeiros séculos. Então é isto. Mas olha só, de qualquer maneira, a Bíblia diz aqui que o homem fala para o Senhor, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Como pode conviver junto? Eu creio, mas Senhor me ajuda, porque eu não creio. A gente pode achar estranho, mas muitas vezes isso acontece na nossa vida. A gente crê, mas ao mesmo tempo, a gente crê, mas não crê muito. Porque a fé, ela é a certeza. Certeza. E às vezes a gente tem uma certeza, mas não uma certeza absoluta. Eu sei, mas ao mesmo tempo eu não sei. Na verdade, eu vejo que Deus às vezes até entende essas coisas, porque nós somos muito movidos por emoções. Muitas vezes a fé não tem nada a ver com emoção, a fé é uma certeza, não é um sentimento, mas às vezes se misturam entre nós, principalmente quando nós estamos passando por uma situação extremamente difícil, como este homem estava passando, de desespero. Às vezes a razão se mistura com a emoção, e ao mesmo tempo que ele fala, eu creio, e ele pede ajuda ao Senhor, Senhor,
Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E Jesus não repreendeu, não pregou um sermão para ele, mas Jesus imediatamente agiu. Era hora dele fazer algo. A multidão começou a aumentar, a concorrer, diz aqui. Mais gente, começou a juntar gente. E vocês se lembram que agora o ministério de Jesus ele não vai mais agir curando multidões. O alvo dele agora é o final do seu ministério. Ele quer se dedicar aos 12. Ele não quer uma multidão agora se ajuntando não é o alvo dele agora. O alvo dele é estar com os 12 discípulos, sendo que ele começa a ir para lugares isolados. Então, quando ele vê que começa a juntar muita gente, a Bíblia diz que então Jesus, vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Olha bem, a gente vê aqui que o menino, ele ficava não somente mudo, mas ele ficava surdo. Eu estou vendo aqui que, eu não sei se tem aqui, uma tela está apagada, mas eu coloquei até texto bíblico lá em Mateus 12, 43, 45, que diz assim, olha só, não sei se você consegue ler, mas quando um espírito imundo entra numa pessoa, e ele é expulso, e depois ele volta e encontra a casa vazia, sem Deus lá dentro, ele traz consigo outros 7 piores do que ele, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o anterior, a Bíblia diz. Então olha só, o problema é que muitas vezes uma pessoa ela é liberta de demônios, e ela não abraça ao Senhor, ela não serve ao Senhor, e muitas vezes o estado espiritual, o estado da vida dela pode se tornar pior do que anterior, porque aquele demônio quando volta, encontra a casa vazia, ele entra com outros demônios, com outros 7 demônios, mas Jesus deu uma ordem para este demônio agora e falou: você vai e nunca mais você vai entrar neste rapaz aí, nunca mais. Provavelmente esse demônio foi lançado lá no abismo, pelos anjos. Eu já falei isso sobre o abismo para vocês no livro de Apocalipse. É a prisão onde os demônios estão, muitos deles. E Jesus falou: você nunca mais vai entrar neste jovem. A Bíblia diz que quando Jesus falou isso daí, o rapaz, ele gritou e agitando muito, o demônio saiu e deixou o rapaz como se ele estivesse morto, a ponto de muitos que estavam ali ao redor dizerem: ele morreu. Ele ficou caído no chão como se estivesse morto. As pessoas passaram de um estado, digamos, de euforia, aquela movimentação toda, para um estado de assombro, porque viram aquele moço caído, sem sentidos, talvez todo torto no chão, parecia que ele estava morto. Alguns falariam: morreu o rapaz, Jesus matou o rapaz, mas a Bíblia diz que Jesus tomou pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Evidentemente foi uma alegria, o pai e o menino se abraçaram, a multidão ficou feliz e Jesus saiu dali e foi embora. Ele estava em alguma casa ali na região de Cesareia de Filipe, e ele vai para a casa que ele estava, que diz aqui, ele foi para a sua casa, e os seus 9 discípulos, os 12 foram com ele. Ele saiu do meio da multidão. O objetivo de Jesus agora não era a multidão, o alvo dele eram os 12, ele vai para a casa, entra lá na casa que eles estavam, e eles sentam-se lá junto, e então os 12 fazem a pergunta ao Senhor em particular: Senhor, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Por que nós não conseguimos expulsá-lo? E aqui está a lição que ele quer dar para eles e para nós. Se você ler os 2 textos, aqui fala assim: porque esta casta não pode sair, esse tipo de demônio não pode sair senão por meio de oração, e aqui está, e jejum entre colchetes. Mas, na verdade, antes de Jesus falar isso daqui, Mateus diz, está lá o texto em Mateus, olha o próximo texto que eu coloquei lá, em Mateus acho que é 17, está escrito, por favor aí querida, muda o texto aí. Em Mateus 17 está escrito, antes, aí, Mateus 17 está falando, olha, então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu: porque
a fé que vocês têm é pequena demais, ou por causa da pequenez da sua fé. Eu vos digo que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a esta montanha que está aqui atrás: vá daqui para lá, saia deste lugar e passe para lá, e ela irá, e isto vai acontecer, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Por que que nós não conseguimos expulsar? E Jesus responde para eles: por causa da pequenez da vossa fé. Porque vocês não creem. Este é o motivo porque as coisas não acontecem em sua vida. Este é o motivo porque as coisas não se realizam como vocês gostariam. Por causa da pequenez da sua fé. A sua fé é quase invisível. Porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu não sei se você já pegou um grão de mostarda na mão, eu já. É um pontinho preto que você põe na palma da sua mão, sem várias sementes de mostarda. Elas é um grãozinho muito minúsculozinho, pretinho. E Jesus falou: se vocês tiverem uma fé desse tamanhozinho assim, vocês vão falar para essa montanha: sai daqui, vai para lá, ela vai obedecer a vocês, e nada vos será impossível. Jesus não estava querendo dizer aqui que se a gente crer, a gente vai começar a mudar a geografia da cidade, queridos. Jesus não estava querendo dizer aqui que a gente, eu creio, então aqui, Mantiqueira, Serra da Mantiqueira, muda lá para outra região, vai lá para o Nordeste. Não vai acontecer isso daí, não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus queria mostrar para eles que uma pequena fé pode fazer grandes coisas. E que nada é impossível para aquele que crê, meu amado. Nada é impossível se você crer. Se você crer em Deus, você vai ser vitorioso na sua vida. Se você crer em Deus, você vai ter as suas necessidades supridas. Se você crer em Deus, Deus vai curar as tuas feridas interiores. Deus vai curar o teu corpo físico. Deus vai abençoar a tua casa. Nada é impossível para aquele que crê. É esta a lição que Jesus quer que os seus discípulos aprendam. Quando vocês não me virem mais, saibam que nada é impossível se vocês crerem, meus queridos. Nada vai ser impossível para nós. Mas olha, vou acrescentar uma coisa. Esta casta, este tipo de demônio, ele não sai a não ser através de oração e jejum também. Ele não sai senão, se você não orar, se você não buscar a Deus, se você não tiver relacionamento com Deus, ele não vai sair também. Agora aqui algumas lições só desse texto para nós terminarmos, queridos. A primeira delas que eu vejo aqui é a compaixão do Senhor, que eu falo isso tantas vezes, que Jesus curava por compaixão, Jesus sentia dor, Jesus tinha empatia. Ele não curava para que dessem testemunho, ele não curava para se fazer grande, ele não curava para fama se espalhar, ele não curava para ganhar popularidade, ficar famoso, nada disso daí. Essas são coisas mesquinhas, humanas, péssimas, feias. Jesus curava porque ele se compadecia das pessoas. Ele mantém um diálogo com o Pai porque ele queria sentir o coração do Pai. Há quanto tempo que esse menino, que este moço está deste jeito? Há quanto tempo acontece isto com ele? Jesus estava querendo que o Pai falasse sobre a dor que ele tinha, o que se passava. Jesus se interessa, não apenas, Jesus não está ali como um expulsador de demônios, ele está ali como uma pessoa que está disposta a ouvir, a sentir, a ter empatia. Quanto tempo acontece isso com teu filho? Quanto tempo vocês estão sofrendo? Quanto tempo estas coisas acontecem na vida de vocês? É isto, o que eu vejo de um Deus que nós servimos, queridos, é um Deus que se importa com a gente. Não é um Deus, Jesus estava ali numa região cercada por deuses vingativos, por deuses irados, por deuses egoístas, por deuses que só queriam sacrifícios de crianças, queriam colocar nas mãos. Eles tinham esses deuses, na verdade, que os judeus deixaram na terra de Canaã. Eles tinham braços que colocavam-se fogo e ofereciam crianças, e colocavam bebês nos braços desses deuses em chamas, para como um sacrifício.
sacrifício, como uma oferta ao seu Deus, e agora diante deles está um Deus que pergunta, se interessa, como que está a sua vida? O que está passando com você? Há quanto tempo você está sofrendo sobre isto? Eu entendo você, eu tenho empatia. A coisa maravilhosa em servir a Deus é que Ele nos entende, meu amado. Jesus falou isso daí. Nós temos um Deus, no livro de Hebreus fala, nós temos um sumo sacerdote que conhece as nossas vidas. Ele passou por as mesmas coisas, Ele sentiu as mesmas dores. Deus se fez gente. Deus se fez gente. Deus nasceu como um bebezinho, chorando, envolto em fraldas, em panos. Deus sentiu dores. Deus chorou quando José, seu pai de criação, morreu. Jesus era Deus, mas Ele se fez homem, sentiu as nossas dores, sentiu as nossas tentações, sofreu perdas, como nós sofremos em nossa vida, chorou pela morte de amigos. É um Deus que se compadece de nós, um Deus que entende as suas lágrimas, entende as suas dores, entende o que você passou, um Deus que entende as suas emoções, um Deus que se importa com você e comigo, meu amado. Deus se importa conosco. Segunda coisa, que crer que Deus pode fazer não é fé. Crer que Deus pode fazer não é fé. Todos creem que Deus pode. Se eu perguntar para as pessoas, você crê que Deus pode curar? Todos vão falar, eu creio. Você crê que Deus pode abençoar? Eu creio. Todos vão falar isso daí. Crer que Deus pode fazer não é fé. Fé é crer que Ele vai fazer. Não é que Ele pode fazer. Que Ele pode, nós sabemos que Ele pode. Fé é trazer Ele pode para a minha vida. Eu sei, eu tenho certeza que Deus vai fazer. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza do céu, embora eu não tenha visto o céu. Eu tenho certeza absoluta. Mais do que eu estou vivo. Então, a fé, ela é certeza. Não é certeza que Deus pode, mas certeza de que Deus vai fazer. Os discípulos, eles acreditavam, sendo que eles tentaram. Eles deveriam, porque olha, eles não conseguiram. Por que eles não conseguiram? Quer dizer, que eles tentaram, sai daqui, sai de lá, e o demônio não saiu. Eles criam que Deus poderia fazer, eles criam e eles já haviam visto Deus fazer, mas eles não tiveram fé para que naquela hora acontecesse. A fé é diferente. Terceiro lugar, o jejum e a oração aumentam e fortalecem a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas a sua fé é ativada pela presença de Deus. Quando você ora e jejua e busca ao Senhor, você fortalece a sua fé. A fé já veio ao teu coração, mas a comunhão com Deus, o conhecimento de Deus, o relacionamento com Deus, o jejum, a oração, a separação para ter comunhão com o Senhor. O que é o jejum? É o tempo que você tira. Não, eu não quero nem comida, nada. Eu quero ficar à parte para buscar a Deus, para orar, para ler a Bíblia, para me consagrar ao Senhor. Esse relacionamento com Deus ativa a sua fé. Por isso que talvez foi colocado, ou não, ou estava aqui mesmo inspirado pelo Espírito Santo, que há algum tipo de demônio que talvez seja mais forte do que os outros, que só vai sair através de oração e jejum, quando a gente ora e jejua e consagra a nossa vida a Deus. Então é importante você fazer isso daí. É importante as vigílias de oração na sua vida. É importante dias de jejum que você separa para consagrar a sua vida ao Senhor. Se você está passando por uma situação difícil, é muito bom você consagrar a sua vida e jejuar, e orar, e buscar ao Senhor. E Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. A sua fé vai crescer nesse tempo. Até porque você une a leitura da Bíblia com a oração que você está fazendo, a sua busca de Deus. Então é importante isso daí. Quarto lugar, a falta de poder espiritual é a pior coisa que acontece à igreja. Houve um mestre na igreja chamado Tomás de Aquino. Certa vez ele foi no Vaticano, no ano 500 e pouco, enfim. Ele foi no Vaticano conversar com o Papa, e o Papa falou para ele, porque ele era um mestre muito reconhecido: mestre, olha só a riqueza.
Hoje, felizmente, nós não precisamos mais falar como Pedro, não tenho prata nem ouro. Como Pedro falou lá para o paralítico. E o Tomás de Aquino falou para ele, é verdade, nós não podemos falar nem não tenho prata nem ouro, e nem o que tenho, isso eu te dou, levanta-te e anda. Nós não temos mais os dois. Nós temos um e não temos o outro. E muitas vezes é verdade. Porque às vezes a gente pensa que prosperidade é só termos uma igreja grande, é só termos uma influência grande, é só termos um nome grande, ou só termos milhares de seguidores. E na verdade, às vezes, por não orarmos, não há poder espiritual em nossas vidas. As pessoas podem pegar um sermão e copiar um sermão e pregar um sermão. As pessoas podem, enfim, podem se tornar populares, mas o que falta muitas vezes na igreja é um poder espiritual. Quantas vezes eu já ouvi falar e já li em livros que se o Espírito Santo sair da igreja, na maioria delas vão continuar normalmente fazendo as suas coisas, tocando a sua vida, agindo da mesma maneira, porque Deus já não está agindo. E na verdade a principal presença na igreja é do Senhor, meu amado. O que nós precisamos é de Deus em nossa vida. O que nós precisamos é consagrar a nossa vida a Deus, é buscar ao Senhor, é levantar de madrugada para orar, é jejuar. Sim, nós precisamos fazer isto, buscar a presença de Deus. Os discípulos tentaram, não puderam expulsar.